Então, o Jonadab tem 29 anos, nasceu lá em Feira de Santana, na Bahia, em uma família protestante, inclusive o pai dele é pastor, né? Pertenceu à Igreja Missionária Quadrangular. Uma diferenciação aqui, né? Não é a Igreja Quadrangular, é a Igreja Missionária Quadrangular. O Jonadab se converteu em 2010, mais ou menos. Como você disse, eu nasci lá protestante, meu pai é pastor. Desde que eu nasci, meu universo sempre foi aquele, o universo protestante. Como você disse, não é a igreja do Evangelho Quadrangular, é uma denominação própria. Eles não têm tanto enfoque doutrinário em algumas coisas. Jonadab, baixa só um Oi. pouquinho a tua câmera. Ah, sim. Ok. Eu tô com a mão aqui porque o carregador deu um probleminha, aí eu tive que colocar com a mão. Eu quase que esqueço, era capaz de eu botar para cima assim, ó, sem perceber. Aham. É, eles nunca tiveram lá tanto enfoque doutrinário porque é meio que eles são meio que uma consequência, né, do protestantismo. Mas com o tempo eu fui me interessando, vou dizer aqui, eu fui me interessando no protestantismo histórico, né? Isso eu vou falar aqui no decorrer da nossa conversa. É, na igreja lá de meu pai eu era o levita, um dos levitas, ficar tocando. Nunca tive aquela coisa de pregar, de falar. Vai dar para perceber isso aqui. E eu queria ficar lá no meu cantinho, tocando meu violão, enfim. No meio protestante, na igreja dele eu era isso, né? Uhum. Embora em uma época eu tivesse vontade de fazer seminário, mas a providência me levou para outros caminhos. Né? Então, o primeiro contato que eu tive fora daquele universo que eu fiz parte foi na época do Orkut, um grupo chamado Não Aguento Mais Mantra Gospel. Aí tinha um pessoal que fazia algumas críticas daquelas músicas que se vê hoje, né? E infelizmente o meio católico parece que quis absorver, infelizmente, algumas coisas que são aquelas músicas repetidas, que só fala de chuva, oh Deus, manda chuva, 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 e é fogo, 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 e repete 3, 4, 5 minutos aí até alguém cair no chão. E o grupo era isso, era discussão sobre esses assuntos, tinha um toque de humor, e eu fiz um comentário a respeito de Adão e Eva. Na época eu era bastante novo, nunca tinha estudado esses assuntos, e falei, pessoal, eu tenho uma teoria. O povo gostava de ter teoria nessa época, né? Tinha até um grupo, eu tenho uma teoria, tinha um grupo para tudo no Orkut, né? Eu acho que Adão e Eva não eram brancos, coisa, né? Coisa de adolescente. Adão e Eva tinha um pouco do fenótipo, não usei essa palavra, tinha um pouco das características de branco, de negro, disso, daquilo. Aí pronto, todo mundo riu da minha cara e um físico falou, por causa de gente assim que humilham, que não dão valores aos cristãos. Aí eu fiquei chateado, falei, rapaz, nunca mais ninguém vai me falar isso. Aí eu comecei a procurar, né, livros sobre apologética, foi aí que eu comecei a ter contato com apologética e não tenho certeza absoluta, que o primeiro livro que eu li de apologética foi um livro muito bom, Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler. Claro que sobre outros aspectos e alguns outros assuntos ele deixa muito a desejar, principalmente em doutrina, mas eu não lembro dele tratar desse assunto nesse livro. Ele trata basicamente da existência de Deus, que ele fala de Sócrates, que não sei se é Sócrates, que era seguir a verdade onde quer que ela leve, né? Que era o lema, que deveria ser o lema de outras pessoas. Né? Eu peguei isso para ser meu lema. Seguir a verdade onde quer que ela leve. Onde a verdade apontar, goste eu ou não, eu tenho que seguir. Né? E isso
até hoje continua, né, sendo o meu lema. E aí eu comecei a me interessar, conheci aquele William Lane Craig. Jandab, o pessoal está perguntando o nome do livro, que quando você falou, travou. Não tenho fé Não tenho fé suficiente para ser ser ateu. ateu. Norman Jay. Isso. Eu não lembro se ele fala de doutrina, mas se alguém tivesse com problema de fé, eu indicaria esse livro hoje ainda. Entendeu? É Uhum, um livro bom, eu gosto do livro, mas assim, eu falaria para a pessoa ignorar o que ele falasse de doutrina. Né? Mas eu não lembro, acho que ele não fala disso não. E é uhum, um autor que ainda eu gosto muito, eu discordo muito dele, mas eu gosto muito. Até hoje, muita coisa do que eu sei, inclusive do que eu descobri a respeito da igreja, foi através dele. Né? Então, espero que isso tenha contado, que ele já faleceu, espero que isso tenha contado na hora da morte. A gente reza por Nossa Senhora, né? Rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Então, espero que na hora da morte dele, embora ele não rezasse, eu não sei, né? Mas a gente sempre reza por eles. Espero que ela tenha tido misericórdia dele, né? Pelo bem que ele acabou fazendo indiretamente. E aí eu comecei, depois desse livro, comecei a me interessar por outros assuntos, né? A ressurreição de Nosso Senhor, o espiritismo, eu comecei a ter contato com espíritas. Isso o Ranieri colocou ali. uhum. É, o espiritismo, os espíritas eram sempre os mais chatos para debater. O islamismo, a confiabilidade dos evangelhos. Até hoje eu tenho muita vontade de voltar a estudar esses assuntos, mas de 10 anos para cá a providência me levou a estudar outros temas. Mas li muito sobre esse assunto. E aí comecei a conhecer mais, né, sair daquele universo que eu fazia parte, que era uma coisa mais sentimental, e conhecer mais os reformados. Quando o protestante conhece os reformados, a tentação é a pessoa até se sentir, né, alguma coisa, porque é reformado, né? Mas não é como se fosse grandes coisas, né? E nesse meio tempo eu me tornei calvinista. Conhecia alguns sites, né? Eu ficava o dia todo lendo, era de manhã, de tarde, de noite. Era o Charles Spurgeon, Jonathan Edwards. Antes de virar modinha hoje em dia, meu Deus do céu. Vários autores. Como tem 10 anos eu não lembro muito lá de tantos autores, né? Eu ignorei, passei a estudar os padres da igreja, mas era de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Era tulipe pra cá, tulipe pra lá, graça pra cá, graça irresistível pra lá. Até uma música sobre a graça eu fiz. Hoje eu adaptei, hoje eu adaptei a graça irresistível, né? Só que assim, enfim. E aí eu virei calvinista, né? E só que essa fixação minha com o calvinismo não durou muito tempo. Eu voltei a discutir com espíritas e muçulmanos, então para mim era mais importante defender o cristianismo, né, em geral, isso falando na minha cabeça como protestante, né, naquela época, do que ficar discutindo sobre a tulipe, a não sei o que. Parece que só fala sobre isso, né? Parece que é o único assunto que importa. E aí eu tinha um grupo chamado Eu Acredito em Deus. Comecei a participar, fui convidado a esse grupo, um grupo bastante organizado, com regras. Os debates tinham regras, não podia fazer, o povo falava trollagem, não tinha nada disso, era uma coisa bem organizada, bem respeitosa. Isso no E Orkut aí, ainda. no Orkut ainda. E aí eu comecei a notar certos católicos. Tá? Foi aí que eu comecei a considerar os católicos cristãos, olha só. Porque alguns protestantes, claro que não são todos, mas principalmente quem não é de certos ramos mais históricos, não consideram sequer os católicos como cristãos, né? Eu falei, olha, eles podem até ser cristãos. Né? Olhei assim, olha só, né? Mas, enfim, comecei a admirar, inclusive, né?
Antes disso, qual era a sua visão com relação aos católicos e com relação à Igreja Católica? Em relação à Igreja Católica, eu não tinha muito contato com a Igreja Católica, né? Então, nem amigos, eu tinha amigos de escola, mas nunca ninguém tratou desses assuntos. Só fui uma vez, eu acho que para ver uma coisa com muita relutância que meu pai deixou quando eu era criança. Mas assim, ó, falava em Igreja Católica, vi uma imagem na minha mente de cruzes, velas e uma mitra. Era só isso. Eu não sabia nada da Igreja Católica, era só aquela impressão ruim. Uma mitra, velas e coisas e uma música de fundo tenebrosa. Basicamente isso. E eu comecei a ver que os católicos defendiam Jesus Cristo. Olha que coisa, rapaz, eu nunca... Porque você vê os católicos hoje em dia, infelizmente, não sequer conhecem a fé, né? Infelizmente, que antigamente era o contrário. Antigamente meu pai falava que às vezes ele abriu várias igrejas em vários lugares da Bahia. E ele disse que os católicos sequer os recebiam em casa. E que às vezes eles tinham que fingir e usar uma roupa semelhante à batina para serem recebidos. Hoje em dia é o contrário. Eu tenho até uma foto, mas não convém tá mostrando. Mas qualquer coisa em privado eu lhe mostro. E era diferente, né? Infelizmente. Aí eu conheci católicos, o primeiro contato, assim, o cheiro da fé, foi com católicos de verdade. E aí eu comecei a admirar, e tinha aquele acordo implícito de não discutir certos assuntos de fé, para discutir contra os muçulmanos, para discutir contra os espíritas. Não era o falso ecumenismo, era uma coisa para evitar discutir certos assuntos e lidar com o que é pior, né? E vamos ficar com o que é comum e aquilo que nos divide, nos atrapalha, deixemos de lado. Isso. Hoje eu não concordo em algumas coisas, né? Dessa atitude, mas no geral é uma atitude razoável a depender da circunstância, né? E me fez bem, eu comecei a notar, eu discutia com os espíritas, os católicos, com os católicos, né? E eu comecei a admirar. O primeiro ponto foi a admiração. Eu comecei a ter como irmãos, né? E até então não conhecia muito da Igreja Católica e nem me importava, eu não tinha interesse. Não tinha interesse nenhum, estava contente. Para mim o importante foi, ainda é claro, só que agora eu sei as consequências, mas para mim o importante era a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele ressuscitou, tudo o que ele disse é verdadeiro, e agora eu sei tudo o que ele disse, não que eu saiba tudo o que ele disse, mas eu sei mais consequências do que ele disse, né? E aí eu comecei a conhecer um pouco da Igreja Católica. Eu não lembro quando isso aconteceu, quando isso surgiu, mas a partir de certo momento, embora eu não tivesse lá tanto interesse em conhecer a doutrina da Igreja Católica, eu não lembro quando isso começou a surgir, mas eu comecei a sentir uma espécie de angústia quando eu vi uma foto de Bento XVI. Eu não sei descrever qual é essa angústia hoje. Tem muito tempo. Hoje, quando eu vejo a foto dele, eu não sinto nada. E também minha conversão não foi porque eu sentia nada. Mas, assim, eu acho que um dos motivos é a crise na igreja, né? Estava até conversando com um amigo que a igreja é perfeita, é santa. A crise é entre as pessoas que fazem parte, mas não da igreja que é santa, perfeita, pura e imaculada, né? E outro motivo, que hoje eu reflito, é que ele é o vigário de Cristo. Se ele é o vigário de Cristo, e se a ovelha reconhece a voz do pastor, era natural que eu tivesse alguma atração, né? Era natural que a ovelha, mesmo sem saber, tivesse alguma atração pelo vigário de Cristo na terra. Na época eu não sabia disso, né? Nem imaginava. E como ele era o vigário de Cristo, eu sentia isso. Eu não sei descrever, quase para chorar. Era só ver uma foto dele, era quase para chorar. Não cheguei a chorar, mas era quase isso.
E era angustiante. Isso foi, talvez fosse Deus me chamando, né? A voz do pastor, o pastor eterno, né? A voz do pastor me chamando. E eu comecei a querer conhecer um pouco mais da igreja, né? Mas não aquela vontade ainda. E aí, esporadicamente e amigavelmente, eu comecei a debater com alguns católicos, né? E com não católicos também. Um caso, por exemplo, é com a agnóstica. Não é gnóstica, é uma agnóstica, que ela não sabia mais se Deus existia ou não, mas ela já foi católica. E eu comecei a conversar com ela sobre a intercessão dos santos. Na época eu não admiti, porque eu não via na época, hoje eu vejo que tem provas mesmo, não é só na tradição, mas na Bíblia, da intercessão dos santos. E na época ela não tinha mostrado, mas eu queria seguir a verdade até onde ela levasse, eu decidi, eu admiti a possibilidade da intercessão dos santos. A possibilidade. O status da questão naquela época, na discussão com ela, foi a possibilidade. Esse é um ponto que eu lembro. E outro ponto marcante nessas discussões, foi quando um católico, até no testemunho que eu fiz com o pessoal do Veritatis, eu dei outro nome, mas eu acho que o nome do rapaz era Fernando. Fernando. Não, nunca mais conversei com ele. Nem se eu ver uma foto, eu não sei quem é mais. Mas se ele lembrar, por acaso, ver esse testemunho, e lembrar também, quiser conversar comigo, vou agradecer, né? E ele fez uma postagem assim: São Tiago deu ele botou o nome lá de um golpe mortal de videogame, né? Kick Round, alguma coisa assim, eu não lembro não. Na sola escritura. Eu fiquei chateado, né? Pelo teor e pela forma que ele falou. E eu fiz o que muitos protestantes fazem. Alguns fazem honestamente, alguns fazem por desonestidade. Que é o quê? Como há vários conceitos para a sola escritura, o católico às vezes não sabe disso, né? Eles dão até vários nomes: sola escritura, solo escritura, nuda escritura, prima escritura, enfim. E aí a pessoa dá um conceito, às vezes o católico só sabe aquele conceito, e chega o protestante e fala: não, não é isso, o conceito da sola escritura é outro, ou seja, mostra que a pessoa não sabe, né? E sai de certo na discussão. E aí o que aconteceu foi isso. Nesse caso, o interesse não foi desonestidade, mas porque eu realmente quis mostrar, eu estava irritado, eu quis mostrar, e olha, o conceito de sola escritura não é esse, o conceito é que a escritura é suficiente para o que é necessário para a salvação e tudo mais. E aí ele ficou sem resposta, né? Eu não lembro exatamente tudo o que eu disse. Eu tinha até anotado, mas eu perdi. Acabei de escrever isso. Então logo eu acabei de escrever. Eu acho que não sei se eu fechei. Não deu um estalo. De repente, eu percebi a contradição de tudo que eu disse. De repente. E rapaz, eu falei assim, já que é isso, então eu vou escrever. Na mesma postagem eu falei: olha, o que eu disse está errado por causa do seguinte. Vou tentar lembrar. Se o cânon, as escrituras, são a regra de fé e prática, a escritura é suficiente para a regra de fé e prática. Claro que há outras definições, né, que dão para a sola escritura. Mas o cânon é parte da fé, parte da regra. É importante saber o cânon, né? Só que a escritura não foi a própria escritura não é suficiente para isso. E eu listei outras coisas para as quais, não lembro se eu listei outras coisas, mas muito provavelmente, né, uma coisa ou duas talvez, que as escrituras não foram suficientes, coisas que eu lembrei naquele momento. Eu falei: bom, se ela não é suficiente para isso, e isso é importante para a fé e prática, então não se sustenta. É igual uma pessoa que fala assim:
não a verdade. Os relativistas falam, olha, verdade absoluta. Isso que você diz é absoluto, é verdade absoluta. Há uma contradição entre o que você fala e entre a própria expressão, né? Você considera a verdade absoluta que não há verdade absoluta. É uma coisa semelhante que aconteceu comigo. Eu acho que isso eu percebi também com o livro do Norman Geisler, né? Eu acho que ele trata desse assunto e isso ficou enraizado. E eu tinha que ser honesto também. Se eu usava isso contra os relativistas, eu deveria usar isso também, né? Contra outras afirmações. E eu escrevi, olha, logo a escritura não é suficiente para arbitrar tudo a respeito de tudo que é necessário para a salvação. Eu escrevi mais ou menos isso. Eu falei assim, bom, então se não é... outra coisa, eu coloquei assim, além disso, não há nenhum versículo que os protestantes colocam a respeito da suficiência da escritura não me convenciam mais. Por exemplo, não está mais, né? Basta saber ler para saber que não trata da suficiência, não trata ali, não fala nada de só a escritura. E aí eu fiz o propósito, eu escrevi lá, bom, já que é assim, então eu tenho que saber o que os primeiros cristãos acreditavam. Será que eles davam, por exemplo, a primazia às escrituras? Será que o que eles acreditavam a respeito das escrituras, né? Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, ele ele sucedeu os apóstolos, né? Ele, se não me falha a memória, ele chegou a conhecer. Tem São Policarpo de Esmirna, por exemplo. Então eu queria saber o que eles acreditavam, o que eles ensinavam. E aí isso virou meu objetivo. Eu não sei se naquele mesmo dia eu decidi ler os padres da igreja. Nem sabia nem dava esse nome padres da igreja ou pais da igreja. Para mim era cristãos primitivos, ou os primeiros cristãos. E fui ler. Pegar aquela coleção da Paulus. E aí eu fui vendo, por exemplo, que foi necessário uma autoridade exterior às escrituras para a definição delas. Os protestantes dizem que a igreja não definiu, a igreja reconheceu. Não vai dar para argumentar isso a respeito disso aqui agora, mas o fato histórico não é que a igreja reconheceu. O fato histórico é que a igreja definiu. Certo? Isso eu percebi lendo os padres da igreja. Eu não fui ler o que fulaninho disse sobre os padres da igreja. O que não sei quem diz. Eu fui ler os padres da igreja. Era esse Só fazendo uma recapitulação aqui para as pessoas bem entenderem e você também tomar um ar, né? Hoje todos nós podemos e devemos ter as Sagradas Escrituras, né? Nós sabemos que a Sagrada Escritura não caiu de paraquedas, do nada. Nós temos todos os livros lá contados, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, todo o Antigo Testamento. Aí depois você vai para o Novo com os 27 livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, até chegar em Apocalipse. Mas calma aí, gente. É preciso nós entendermos que a Escritura passou por todo um processo, né, de brigas, de discussões. Alguns queriam tirar, outros queriam colocar mais, né? E o Jonadab está mostrando que aquele versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, que diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não, vamos dizer assim, fundamenta a sola escritura, que é um conceito que diz só basta a escritura. Mas como assim só basta a escritura? É preciso uma autoridade exterior a ela para definir no que é que nós precisamos crer. Quais são os livros inspirados, Jona? Sim, e também que não há um único conceito de sola escritura. O prima, o solo, o nu da escritura. E acaba virando slogan, né? É só um slogan, na verdade, para esse pessoal. Se a pessoa for a fundo, eu conheci na época, depois eu descobri que outros protestantes não acreditavam na sola escritura. Né? Isso depois, quando eu me confidenciei com um amigo, ele falou, eu também não. Eu nunca... Só que aí eu não... Faz tempo que eu não converso com ele, não sei o que aconteceu com ele, né? Uhum. E... Bom,
E aí eu comecei a ler os padres da igreja. Foi aí que eu descobri muita coisa. Muita coisa. Inclusive, muita coisa que eu lia nos livros de história da igreja, livros de autores protestantes, não condizia com a verdade. Você já vê logo nos padres da igreja o bispo, você já vê a hierarquia, você já vê a Eucaristia, você já vê a intercessão dos santos, você já vê um modo de pensar próprio, um modo de raciocinar, que se os protestantes hoje tivessem esse modo de raciocinar, que foi ensinado pelo próprio Cristo, eles não chegariam a certas conclusões. Há um modo de raciocinar que Jesus Cristo ensinou, a mente de Cristo. E eu fui estudando, né? Sem aquela coisa, eu quero debater e refutar a Igreja Católica, não. Eu quero a verdade. Eu quero saber a verdade. Eu não quero refutar fulano para dizer que eu estou certo. Eu não quero participar em debates e isso e aquilo, não. Eu quero saber a verdade. Eu quero saber o que os primeiros cristãos acreditavam. E aí, passou o tempo, comecei a admirar mais os católicos, comecei a fazer mais amizades. E um amigo já falou assim, rapaz, você é mais católico que protestante. E aí é mesmo, rapaz. É mesmo, eu não lembro se ele falou assim, o que é que falta. Mas para mim na época chegou um ponto que faltava basicamente entender o papado, basicamente. Foi o último aspecto. Eu não lembro se eu já admitia que São Pedro era rocha, porque com os próprios livros protestantes, outro detalhe, eu não lia livros católicos. Talvez um ou outro, Chesterton, por exemplo. Eu não lembro se na época eu tinha lido o livro do Alessandro Lima sobre o cânon. Mas foi basicamente em livros protestantes que eu descobri a tradição. O livro falava sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mas ele tocava em um ponto. Para provar a ressurreição, ele usava a tradição. E aí eu tinha que ser coerente com o que eu acreditava, né? Então, até hoje eu acho que eu tenho mais livros protestantes do que católicos, eu acho. E foi basicamente com os protestantes e depois com os padres da igreja, né? Eu acho tem até um comentário bíblico, Nova Versão Internacional, organizado por F.F. Bruce. E ele fala, por exemplo, que São Pedro de fato era a rocha que fala em Mateus, né, em São Mateus. Só que ele fala as consequências. Isso não significa necessariamente que ele passaria essa primazia aos seus sucessores. Mas talvez eu já admitisse, né? Porque eu basicamente conversei, ele me explicou, me mostrou o que era o papado, me mostrou o que era a infalibilidade. Eu tinha lido os padres da igreja. Foi uma coisa bastante natural. Eu falei, rapaz, então eu sou católico. Eu acho que eu Só sou um católico. detalhe, só um detalhe importante aqui, uma nota de rodapé. O Jonadab falando um pouco de todo esse processo de descobrimento, o ponto assim fundamental foi a autoridade da igreja, o papado, e ele tem um livro sobre o papado que ele traduziu para entender o papado, não é, Jona? Sim, sim. Eu me converti com menos que tem ali. Então é um livro muito bom mesmo. E aí eu falei, então eu sou católico. Não lembro se eu falei eu sou católico ou se eu acho que eu sou católico. Aí ele falou assim, então vamos fazer uma abjuração. A gente fez uma abjuração no Messenger, né, que eu tinha que fazer uma abjuração. Não sabia que tinha que fazer na igreja, né? Aí eu fiz uma abjuração lá. Aí pronto, bem-vindo, irmão. Aí, no mesmo dia eu acho que eu fui lá e falei com meus pais. Olha, pai, mãe, preciso conversar com o senhor e a senhora. E eles não entenderam direito. Eu falei assim, olha, eu estudei, tinha que ser logo direto no ponto, né? Eu estudei a história da igreja, a Bíblia, e eu cheguei à conclusão de que, eu não lembro se eu falei que a igreja era mais a igreja católica está mais correta que a protestante, eu não lembro exatamente o que eu falei, né? Ou se eu falei que eu cheguei à conclusão que a igreja católica estava correta. Ou seja, eu não lembro se eu falei que era mais correta ou se era correta. Né? Falando a respeito das palavras que eu falei na conversa. E aí
padre levantou a cabeça assim. Não Lembrando que o acreditou. pai do Jonadab é pastor, gente. Não acreditou. Minha mãe também não acreditou. E assim, pra mim na conversa não foi. Foi uma coisa natural pra mim, né? Eu falei, olha, eu tô convencido que a Igreja Católica tá correta, é verdadeira. É natural, vou falar, não foi nem embate nem nada, eu só vou comunicar. E aí ficaram sem entender, pensaram que ele até falou, eu vou considerar que você está brincando. E aí depois ele se tocou, e aí que foi um problema, né? Mas agora as coisas estão bem melhores, ele hoje respeita muito mais a Igreja Católica, respeita muito mais, admira inclusive, quem sabe ele se converta, peço que rezem por eles, né? E aí eu comecei minha caminhada, né? Comecei a estudar mais, tanto que faz muito tempo que eu leio autores protestantes. Depois que você conhece os doutores da igreja, os padres, você não quer saber mais, né? Você conhece um elemento sólido, né? Você não quer saber mais de outra coisa. E aí eu fiz a primeira comunhão, 3 anos depois, eu acho, 3 ou 4 anos depois, o padre me botou para aprender primeiro sobre a fé. Me botou para ler o catecismo, eu li o catecismo, padre, já li. Aí ele lê de novo. Aí eu li de novo, Você fez a primeira comunhão. comunhão. E o padre me perguntou no mesmo dia, após a missa, se eu queria me consagrar a Nossa Senhora. Eu não sabia sequer o que era consagração, mas eu só sei que eu queria. E aí, depois da missa, me consagrei a Nossa Senhora. Faz 10 anos ele conheci a Djaí, conheci muita gente boa. E faz 10 anos hoje estou casado, né? Estou com 2 filhos, Pedro Antônio e José Paulo. E é isso. Hoje estou aqui. Uma pessoa está perguntando aqui, e em relação a Maria, como foi a aceitação? Foi natural. Foi natural. Eu nunca tive problema assim. Foi uma coisa natural. Tanto que quando o padre perguntou se eu queria me consagrar, eu só sabia que eu queria. Eu nem sabia que era consagração. Eu só era, de Nossa Senhora eu quero. Da Igreja Católica eu quero. Tudo que é da Igreja Católica eu quero. E foi bastante natural para mim. Dificuldade de aceitar o texto. Eu tinha preguiça, mas eu não tinha dificuldade. As outras orações. Chegou um tempo que eu sequer sabia rezar, rapaz, Ave Maria. Eu rezava errado, Ave Maria. Mas era assim. Jonadab, e o relacionamento assim com os amigos de igreja, quando eles descobriram da sua conversão? Não, e até hoje mantenho boas relações. A gente, quando se vê na rua, a gente se cumprimenta. E como vai? Tá sumido? Fica por isso. Não teve briga, todo mundo se afastou, né? Porque também a igreja era longe. Mas não se afastaram por picuinha ou qualquer coisa. Eles se afastaram porque eu acabei não indo mais para lá. Foi uma coisa natural, sem briga, sem ressentimento e nada. Quando eu vejo, eu converso, dou risada, abraço. Não tem... Quanto a isso, eu não tenho o que reclamar, não. Existia algum ponto de dúvida ainda, né, nesse meio de conversão? Meu Deus, será que é a Igreja Católica mesmo? Eu sei que você tem aquela frase, né? Ir aonde a verdade me levar, mas existia um misto de dúvida, de ceticismo. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou fazendo uma loucura? Será que vinha a sua memória também a questão de ser filho de um pastor? Não. Para mim foi pensei nas consequências, inclusive, né, que acabaram acontecendo. Para mim era natural. A verdade é o que importa. Tanto que um dia anterior à conversa que eu tive com o padre quando eu conheci, eu falei, padre, eu não consigo sequer me imaginar como protestante mais. Eu não consigo mais. E as razões para a veracidade, a, para as razões que provam que a Igreja Católica foi fundada por Nosso Senhor,
hoje são bem mais ricas, né? E cada dia eu me impressiono mais. Até hoje eu vou lendo, eu me impressiono cada vez mais. É uma riqueza incrível. Né? É o depósito da fé, né? Então, é um tesouro incrível mesmo. O que eu sabia, por exemplo, boa parte do que eu sabia foi lendo autores protestantes, que não tratavam do assunto, tratavam de outros assuntos. E aí, quando eu, por exemplo, fui conhecer o padre Leonel Franca, meu Deus do céu, protestantes hoje em dia deveriam ler ele antes de criticar a Igreja Católica. E é riquíssimo, né? E aí eu fui conhecendo outros autores, e eu me impressionava cada vez mais. E pelo contrário, então, não veio dúvida, veio cada vez mais certeza. Agora sim, como eu tinha que seguir a verdade onde ela levasse, quando eu conheci a Igreja Católica, eu descobri outro aspecto da verdade, que é a verdade sobre si mesmo. Porque no meio protestante, no geral, não tem confissão. Não conheço nenhuma seita que tenha confissão. Já na Igreja Católica, sim. E aí você tem que fazer o exame de consciência, encarar quem você é e falar quem você é, sem esconder. E a confissão é aquele tribunal onde você se acusa de tudo, mas sempre ser absolvido. Desde que se acusa de tudo, né? Hoje a dificuldade é essa, tanto que eu tinha dificuldade, outra dificuldade era discernir o que era venial e o que era mortal. Não que eu não acreditasse, eu acreditava, eu só não sabia discernir. E algumas coisas eu também não sabia discernir se eram consentidas, plenamente, pelo menos. Tive muita dificuldade. Agora, com o tempo, né, com a caminhada, eu fui aprendendo, o padre foi me explicando como refletir, né? Basicamente é isso. No seu testemunho, você fala um pouco da Babel teológica que é o protestantismo. Daria para fazer uma pequena explicação do que é essa Babel teológica e como você compreende o protestantismo depois de 10 anos como católico? Ó, as Sagradas Escrituras falam que há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Além disso, Nosso Senhor falou, antes do, do momento crucial, que é a crucificação, um momento crucial na história da salvação não é a ressurreição é importante, mas o momento crucial que Nosso Senhor fala, eu vim para isso, é a morte dele. Eu vim para isso. E ele fala que deveríamos ser um, assim como ele é um com o Pai. E só que no geral falam, no geral, claro que como o protestantismo é dividido, você não pode falar que você não pode colocar todo mundo no mesmo saco, né? Então, falando aqui, mas é no geral e não pretendo aplicar a todos, mas colocam a unidade como a unidade de amor. Não, temos que ser unidos no amor, na fé em Jesus Cristo. Só que Jesus não é um com o Pai no amor apenas. Deus é o Verbo. Ele é um com o Pai em doutrina, na verdade. Jesus fala, Pai, foi nesse momento, santifica-os na verdade. Que sejam um como nós somos um. E Cristo é o Verbo do Pai, é o Logos do Pai. Então ele é um também em doutrina, ele é um na razão. Então a unidade que Jesus quer não é uma unidade em amor apenas. E até porque o amor sem verdade não é verdadeiro amor. Né? Alguns protestantes falam que é melhor ser desunido na verdade do que unido no erro. Não tem união no erro. Não existe. E não existe desunião na verdade. Verdadeira desunião. Pode ter um ponto ou outro que ainda não foi definido, mas a gente tem a autoridade final da igreja. Né? Por exemplo, no Atos dos Apóstolos, surgiu uma discussão, então era natural. A igreja hoje tem que ser como era no início. Né? Surgiu uma discussão, os apóstolos se reuniram, São Pedro deu a solução. Tão logo ele deu a solução, assunto encerrado, ninguém mais discutiu. Né? Então a união tem que ser assim. E o modelo tem que ser esse. Então, o protestantismo não tem essa união.
É uma Babel, de fato. E essa E, expressão acho que eu aprendi com o padre Leonel Franca, a Babel protestante. e hoje, qual a visão do protestantismo que você tem hoje e principalmente com relação à salvação? Porque, veja, eles não têm os sacramentos, não têm hierarquia, não têm e não recorrem à intercessão dos santos. Teve até uma senhora que veio criar polêmica besta no perfil do Facebook, porque eu falei do autor Ravi Zacarias, ele é protestante, eu acho que ele era anglicano, e ele faleceu, eu falei que Deus o tenha, ou seja, eu espero que Deus o tenha. Uhum. Uma vez perguntaram ao padre a respeito desse assunto, se não me falha a memória, ele falou: olha, meu filho, quem sabe contar é Deus. Então, quem conhece o coração é Deus. Claro, fora da Igreja Católica não há salvação. Isso não há discussão aqui, certo? Mas como isso se dá, a gente não sabe exatamente. Em alguns casos, né? Há, claro, a ignorância vencível, há a ignorância invencível. Então a gente não pode falar de todos os casos. Quem conhece cada pessoa é Deus. E tem um versículo que fala assim, foi São João Batista, a respeito de Nosso Senhor: ele não abandonará a cana rachada, nem o pavio que fumega. Então, desde que esteja lá fumegando ainda, desde que esteja ainda lá a cana não quebrou ainda, ele não morreu ainda. É só Deus que sabe, entendeu? Mas, através da igreja, não é porque ele é protestante, mas apesar de ser protestante. Mas como se dá, eu não sei. Não sei. Tem o dogma. Fora da igreja não há salvação. Isso é incontestável. Mas como se dá em cada caso, é como o padre disse, quem sabe contar é Deus. Uhum. Jonadab, no seu testemunho você fala assim dos mitos que muitas pessoas têm com relação à igreja e mais ainda com relação aos reformadores protestantes, Calvino, Lutero, Zwinglio, Henrique VIII e tantos outros. E eles foram transformados em, vamos dizer assim, verdadeiros fiéis, santos, por assim dizer, né? Como nós cremos que os grandes fiéis são santos na igreja. Mas eles foram transformados em mitos, vamos dizer assim, príncipes da liberdade da expressão e da expressão religiosa. E é isso mesmo? Não é, né? Felizmente acabam mistificando a igreja no sentido de que criam um espantalho do que os católicos, do que a igreja católica ensina. Criam, e, por exemplo, uma pessoa com autoridade fala o espantalho, e o outro que acredita na autoridade de fulano, acredita na autoridade de ciclano, vai lá e repete. Até sinceramente, até honestamente. Por exemplo, Constantino que fundou isso e aquilo. Tudo é Constantino, né? Uns que conhecem mais a igreja sabem disso, que não é bem verdade. Mas, no geral, tudo é Constantino. E que a igreja católica só definiu o cânon depois para combater os protestantes, quando, na verdade, aconteceu o contrário. Basicamente isso. Há muita mistificação a respeito dos ditos reformadores, né? Os protestantes, no geral, não leem também o que eles consideram os pais da reforma. Muitos deles veneravam Nossa Senhora, por exemplo. Um pouco mais adiante, você fala de um pouco da metáfora do castelo, né? Poderia falar um pouco, não sei se lembra, né, da história da metáfora do castelo, que é muito bonita. Não sei se tem eu lembro como surgiu. Conte-nos. Era a época da eleição. Foi assim, eu estava viajando, né, com meu pai e um amigo. E a gente não tocava muito nesse assunto, mas e aí na volta ele botou uma música de um cantor, rapaz. O cantor nem era nem católico, Edson Gomes, um cantor de reggae. E falava da Babilônia. Saia da Babilônia. Rapaz, ele ficou ouvindo essa música. E eu me comendo de raiva, não podia falar nada. Ele dançando assim na frente do carro e eu lá atrás do carro.
igreja. E aí me veio uma imagem de uma propaganda que eu vi do efeito do crack. A moça fazia, oh, isso é o crack, era uma panela, né? E isso é o que o crack faz com sua família. Aí o crack, ela quebrava uma coisa na cozinha, é isso que faz com sua mãe, aí quebrava outra coisa. Aí eu falei, rapaz, os protestantes fizeram a mesma coisa que o crack. E aí me veio toda essa história, ficou, enquanto estavam lá cantando a música lá, eu veio essa história toda, de repente, meu Deus do céu, quando chegar em casa eu vou ter que escrever, e fiquei guardando agoniado para escrever essa história. Então, não sei se o finalzinho eu não entendi se você escutou, ou melhor, se você terminou ou não a história. Você voltou para casa e escreveu a história. Sim, escrevi. E escrevi, veio de repente essa metáfora, não foi uma coisa mais uma reação, né, de irritação. Mas não sei se foi provocação de propósito, mas veio isso. E a verdade é que a igreja é um castelo, né? Uhum. Tanto que os santos falam das moradas e tudo mais. E graças a Deus eu tive essa graça de conhecer a igreja católica, né? Hoje, infelizmente, é muito difícil. Um amigo me diz hoje que a igreja católica é a religião mais desconhecida do Brasil. E talvez seja sobre alguns aspectos. E aí o trabalho dos católicos hoje em dia é esse, é divulgar a doutrina da igreja, né? Você, sendo filho de pastor, qual seria a mensagem que você deixaria para outras pessoas que posteriormente estarão escutando essa live, que também são filhos de pastor e que às vezes começam a estudar o catolicismo? Quais as dicas que você poderia dar para viver este momento? Porque muitas vezes... Oh, Ah, não, diga. porque muitas vezes existe um conflito aqui, né? E agora, o que é que os meus pais, a minha igreja, eu sou filho de pastor, porque nós temos conhecimento de outros filhos de pastores, né? Que se tornaram católicos, mas a sua própria experiência, o que é que você diria para um filho de pastor ou alguém que está envolvido à frente da sua denominação com algum escola dominical, por exemplo, toca em algum ministério? Estudar, mas assim, o que nosso Senhor Jesus Cristo disse. Quem ama mais o pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Então, a verdade é o que importa, e você não pode colocar o parentesco acima da verdade. Estudar, e se a verdade se mostrando, como é o que acontece se a pessoa estuda honestamente, encarar, né? Não tem jeito, senão você não é digno de Cristo. É duro às vezes, mas é o que Jesus Cristo disse. Ok. Jonadab, qual seria a mensagem que você deixaria para os católicos? Como você bem sabe, nós estamos num país aparentemente dito como católico, mas que poucas pessoas têm conhecimento de como defender. No bloco anterior você falava que talvez antes existia uma defesa um pouco maior da fé por parte dos católicos, hoje é uma visão um pouco mais relativista. Outros católicos que se dizem católicos, mas apenas de nome. Qual seria o seu conselho e qual seria a sua mensagem para aqueles que nasceram em lar católico? Olha, tem até um slogan, não é bem slogan, uma campanha que fala assim: católicos voltem para casa. Aqui no Brasil devia ser: católicos sejam católicos. Para mim, como eu falei no meu testemunho, foi importante, muito importante, ter conhecido católicos de verdade, né? Então, aquela coisa, a candeia não pode estar debaixo do alqueire, né? A luz não pode estar debaixo da mesa, o sal não pode ser insípido, né? Então, o católico tem que ser católico. Se os católicos assumirem, verem a beleza da fé católica, a grandeza da fé católica, que é incrível, né? Você lê, quando você pensa que
viu muito do assunto, aí você vê outro texto da igreja e você fala, meu Deus do céu, que é isso, que maravilha. Então conheça a fé da igreja, né? Procurem ter virtude, porque, claro que o protestante não pode falar nada a respeito disso, no sentido de que os católicos agem como mundano, porque hoje os protestantes também estão assim, né? Mas antes de eu conhecer bons católicos, na minha cabeça católico era mundano mesmo. Não quer saber de nada, quer viver de qualquer jeito. Então, católico, na verdade, é essa. Tem que se tornar católico, mostrar, conhecer a fé. Muitos não agem como católicos porque não conhecem a fé. E aí, para isso servem esses trabalhos que agora estão surgindo, né? Claro que a mudança de vida nem sempre vem repentinamente. Tem gente que tem uma mudança repentina, né? Que Deus faz isso. E aí a gente tem que ter paciência com nós mesmos, né? Mas buscar a fé, ler o catecismo, ler a doutrina. Não tem nada que os protestantes tenham dito que não foi respondido pela igreja, antecipadamente, inclusive. Não tem nenhuma novidade. Muitos católicos, às vezes, abandonam a igreja porque conhecem um, conhecem outro, antes de ter dado a chance para a igreja. E isso é culpável, né? Então é isso, conhecer a fé. Ok. Qual seria a sua mensagem, então, para os nossos irmãos que nasceram em denominações protestantes, assim como você, ou que talvez estão estudando o catolicismo? Olha, o que geralmente nos apresentam, digo isso porque eu nasci no lar protestante, eu até brinco dizendo que eu me converti mais ou menos com 18 anos de idade, então eu brinco, claro que é uma brincadeira, que quando eu atingir a maioridade, eu também atingi a maioridade religiosa, né? Claro que é brincadeira, não tem nada a ver com a idade. Mas a gente cresce sabendo, considerando que foi Constantino que fez isso, aquilo, dizendo que os católicos adoram a imagem, ou que, se na doutrina não adoram, na prática adoram, o que é mentira, isso é juízo temerário. Quem é você para julgar, né? Que a pessoa está adorando ali. Que muita gente fala assim, a Igreja Católica não ensina na teoria, no catecismo, a idolatria, mas na prática os católicos são, o catolicismo popular. Mentira. Mentira. Pergunte a qualquer católico. Pergunte a qualquer católico analfabeto. Entendeu? Isso é juízo temerário. Será que Deus se agrada disso? Né? Então, conhecer, a gente cresceu, a maioria de nós cresceu e acredita nisso sinceramente. Jonadab, quais seriam os principais espantalhos que que os protestantes possuem sobre a igreja, além da questão das imagens, da idolatria? Ou que talvez você teria antes de se tornar católico? No Brasil, a idolatria, a respeito da Eucaristia, a respeito do papado, os sacramentos em geral também, né? E a respeito da graça. É comum acusar a igreja de pelagianismo ou semi-pelagianismo. Isso no Brasil. Eu conheço uma alemã, eles também não conhecem muito da igreja católica, não. Ela disse que a imagem que ela tinha dos católicos já era ateia. Gente que ela sentia pena só, mas não conhece muito. Aí eu não sei como é lá fora, mas aqui, na realidade que eu tinha era essa, a respeito da graça, a respeito do que a igreja ensina, do valor das escrituras, porque dizem muito que a igreja ignora o valor das escrituras ou coloca a tradição acima das escrituras. Não é isso que a igreja ensina, entendeu? Na verdade, o ensino da igreja a respeito da inspiração é infinitamente superior ao ensino dos ditos reformadores. Então, não ter medo de estudar e não ficar nos espantalhos. Essa seria a sua dica para os nossos irmãos separados. Por exemplo, se eu tivesse para indicar um livro, agora eu indicaria o Padre Leonel Franca. Entendeu? Que, inclusive,
influenciou na conversão de um pastor presbiteriano na época dele. E entre os protestantes, os próprios protestantes na época diziam que não tinha como refutar aquilo.